E a Bolsa Brasileira começa o dia sem uma direção clara, ainda refletindo o tom mais defensivo que mostramos ontem. O mercado acompanha de perto a produção industrial aqui no Brasil, a inflação na zona do euro e o discurso de uma diretora do Banco Central dos Estados Unidos que pode mexer com as expectativas de juros. E para detalhar o que está no radar dos investidores, a Fernanda Câmara acompanha tudo de perto. Não é isso, Fernanda? Bom dia, bem-vinda ao Real Time. Obrigada, Paula. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. São vários destaques hoje, né? Destaques nacionais, internacionais. E para conversar com a gente, hoje eu estou aqui com Igor Rabelo, que é especialista e sócio da Valor Investimentos. O Igor, falando então de abertura de mercado, né? Para a gente dar um panorama, o Ibovespa ontem fechou em queda de 0,29% aos 158 mil pontos. O dólar encerrou a sessão em alta, né? De 0,39%, cotado a 5,35. E hoje, como que o mercado amanheceu? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham. Nossa bolsa hoje opera em leve alta, aproximadamente 0,2%, e o dólar também em leve alta, 5,36 a cotação do dólar atual, meio que acompanhando o cenário de mau humor global, né? Normal após sessões de alta, como foi na semana passada, tanto para a bolsa lá fora, quanto para a nossa bolsa aqui. Então, dado a incerteza do momento, o mercado ainda esperando, né, como que vai ser a próxima reunião do Fed, como que vai ser a nossa próxima reunião do Copom aqui. Então, investidores incertos do que vai acontecer, normal esse mau humor, a nossa bolsa aqui operando levemente contra isso, né? Mas o que é comum, esperado também. Ontem o Galípolo, ele na entrevista, né, para a XP, ele deu um tom mais conservador, né? Ele disse que pode sim aumentar juros se precisar, né? Ele disse que a inflação está desacelerando mais devagar do que o mandato dele exige, e o mercado ainda operando meio que contra isso, porque majoritariamente as apostas seguem para corte de juros a partir de 2026. Oi, Igor, e hoje os investidores repercutem os resultados da produção industrial do Brasil de outubro, que subiu 0,1% em outubro, né? As expectativas eram de alta de 0,4% na variação mensal. Queria que você me falasse sobre os desdobramentos desse indicador. Isso veio abaixo das expectativas, né, aproximadamente ali 0,4%, e isso mostra, né, o cenário difícil para a nossa indústria com a atual política monetária, né? Uma Selic de 15%, o crédito fica muito caro, realmente a indústria fica ali sufocada, né? E esse crescimento mais modesto, digamos assim, né, pode dar indícios aí de um enfraquecimento da atividade econômica e possivelmente aí mais um dos indicadores que o Banco Central vai levar em conta para a próxima reunião, né, para avaliar aí se a gente pode cortar ou não juros, mas fato é que a atividade econômica é mais fraca. E no exterior, né, para a gente também falar, a gente está falando aí de cenário local e também exterior, o petróleo recuou enquanto a cotação do Bitcoin de ações de tecnologia avançaram depois de um dia de aversão a risco, né, Igor? O petróleo recuou levemente ali, né, por conta de uma possível sinalização de fim, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ficou balanceado ali também quando a OPEP, né, disse que vai manter a produção estável para o primeiro trimestre de 2026. Então, essas duas coisas acabaram se balanceando. Em relação a Bitcoin, ações de tecnologia, o Bitcoin, ele, apesar de estar subindo levemente hoje, ele vem numa tendência de queda e muito disso pode ser explicado, né? O Japão aí começa a ter possibilidade de juros subindo, juros ficando mais caro no Japão. A gente tem um fenômeno de redução de liquidez global, né? Porque tem o carry trade que os investidores fazem no Japão, que é pegar dinheiro emprestado lá muito barato e utilizar principalmente para as posições de risco, né? Que entra Bitcoin, entram ações. E com essa possibilidade dos juros ficando mais alto lá, esses investidores têm que desfazer essas posições para liquidar isso. Isso acaba reduzindo ali a liquidez global e explica um pouco do movimento de tendência de queda do Bitcoin, além dos investidores institucionais desfazendo posições
Enfim, então é incerto, é prematuro dizer qualquer coisa, mas é fato que eles operam com bastante volatilidade. O Bitcoin, né, opera em bastante volatilidade nesses dias. Em relação às empresas de tecnologia, elas deram uma recuperada ali, né, nas últimas semanas, principalmente depois de toda aquela especulação em relação a bolha ou não é. Então, é mais movimentos de correção mesmo das últimas semanas, investidores incertos aí com as próximas reuniões tanto do Fed quanto do Banco Central aqui no Brasil. O Igor, e no discurso dele, né, de Powell, ele evitou falar de política monetária e a probabilidade de corte de juros se mantém aí para dezembro em 88%, é isso? É isso, o mercado lá fora no CME Group, né, eles ainda têm uma aposta aí majoritária de 88% e provavelmente, né, depois da divulgação do PCI lá, a inflação nos Estados Unidos, né, o índice de inflação que o Fed mais gosta ali, digamos assim, ser divulgado na sexta-feira, pode ser que a gente tenha informações aí e um termômetro melhor do humor do mercado em relação a esse corte de juros ou não. Ia te perguntar de PCI, então, tem mais alguma explicação para a gente esmiuçar ainda mais, porque vai ser divulgado na sexta-feira e isso pode mexer com o humor, né, do mercado? Com certeza mexe, dado que é o principal indicador ali de inflação que eles utilizam, além das divulgações dos PMIs mundo afora que vai acontecer nessa semana, né? E lá fora os investidores acompanham, então, né, a fala de Michelle Bauman, dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, então, além dos PMIs, né? Japão, China, Europa, Estados Unidos. Queria que você me falasse, então, sobre esses assuntos. Os PMIs, eles dão ali indícios de pujança, né, da força da atividade econômica nos países. Então, como eu disse aqui no Brasil, a gente aguarda para ver esses indicadores dos demais países, porque eles utilizam isso também para medir ali taxa de juros, que mundo afora seguem uma tendência de queda. Então, esses indicadores vão ser utilizados para confirmar se essas tendências se mantêm. E o mercado também, ele mexe com essa fala de Michelle Bauman, o que se espera, qual a expectativa? Se os PMIs vierem, né, mais fracos aí do que se espera, realmente as tendências de queda de juros se confirmam e a gente aí tem bons indicadores para bolsas globais. Oi, Igor, e o minério avança na China e também ajuda o clima local com isso, né? Com certeza, uma das principais empresas da nossa bolsa, a Vale, ela é sempre beneficiada com alta de minério. A gente acompanhou isso nas últimas semanas e toda vez que há um movimento em Vale, há um movimento no nosso Ibovespa. Então, a alta do minério sim vai ajudar a nossa bolsa. Tá certo, muito obrigada por todas as suas informações. Paula, eu conversei aqui com o Igor Rabelo, que é especialista e sócio da Valor Investimentos, e eu volto com você. Da Câmara pelas informações, agradeça também então ao Igor Rabelo e daqui a pouco a gente volta a conversar.